Mostra pra você, eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos de volta, galera. Opa! Vem chegando, vem chegando. Para quem já estava aí desde Bio 1, bem-vindos de volta. Para quem tá chegando agora, vem com tudo, que vamos começar um novo bloco de Bio 2. Pois é, gente. Acabou ecologia. Semana passada, eu nem quis falar que acabou, porque eu fiquei com medo de, sei lá, acontecer alguma coisa. E a gente tá em ecologia essa semana de novo, não sei. Fiquei com medo. Preferi nem falar, entendeu? O que ninguém sabe, ninguém estraga. E aí falei, vou deixar quieto, não vou gerar expectativas. Mas sim, ecologia acabou. Pra felicidade de uns, né? Que eu não tava mais aguentando, que odeiam ecologia. E pra tristeza de outros, porque realmente, assim, ecologia é um bloco longo, né, gente? Foram, sei lá, 11 semanas. Contando com a de exercício, 12 semanas em ecologia. Desde o primeiro dia, quando a gente se conheceu aqui, a gente estava falando de ecologia, assim, é muito tempo. É um bloco imenso, mas assim, a minha percepção é que, de forma geral, é um bloco fácil, né? Não é um bloco difícil, tem uma ou outra aula um pouco mais puxada, um pouco mais pesada, mas assim, é um bloco fácil, vai, né? Comparado a outros, é um bloco comparado a Bio 1, é um bloco muito tranquilo, então assim, acabou. Não esqueçam de ecologia, tá, gente? Não é acabou e aí você vai fechar o teu caderno de ecologia e nunca mais vai voltar nele, pelo amor de Deus. Ecologia é um tema que cai todo ano no Enem. Então, assim, vira e mexe, faz alguma questão, volta nos capítulos de ecologia, tá? Super importante. Mas a gente vai seguir em frente aqui no Ao Vivo. Começando um novo bloco gigantesco. Sim, começaremos agora genética, o bloco onde a biologia encontra a matemática e por isso é tão temido pelos alunos. Galera, calma lá, tá? Genética, matemática é muito básica, tá bom? O que vai te pegar em genética, eu te garanto, não é a matemática. Quando fala assim, genética é a parte da biologia com a matemática. Gente, não é a matemática onde o problema se encontra, não. Tá? Por incrível que pareça, matemática é difícil, a gente sabe, mas não é na matemática onde a gente vai ter problema na genética, tá? A matemática da genética é realmente muito tranquila. É tipo 1/4 igual a 25%. É muito tranquila mesmo, tá? O negócio vai pegar na parte da biologia mesmo. O que eu acho difícil no bloco de genética é que uma aula vem puxando a outra, assim. Genética, gente, é o bloco onde as aulas têm mais conexão. Sabe, uma aula vai puxando a outra. A gente vai ter uma aula de primeira lei de Mendel. Se você não entende a primeira lei, você também não vai entender a segunda lei, porque a segunda lei é feita a partir da primeira. Então, assim, as coisas vão se conectando. Então, realmente, assim, é um bloco mais puxadinho. Mas fiquem tranquilos que a aula de hoje, por exemplo, nem conta tem. A aula de hoje é uma aula de introdução à genética, tá? É uma aula onde a gente vai aprender alguns conceitos básicos de genética que a gente vai usar ao longo desse bloco. Gente, o recado que eu dou aqui hoje é o mesmo recado que eu dei para vocês na aula de introdução à ecologia. Essa não é uma aula. A aula de hoje é só introdutória, vou pular. Não. Essa é a aula que te dá a base para você entender o bloco inteiro. Na verdade, quando os alunos não entendem genética, o problema está aqui. Nessa aula de introdução. Nessa aula de conceitos fundamentais para que você possa acompanhar todo o bloco. A aula de hoje não tem conta nenhuma.
As contas vão começar na semana que vem, mas talvez a aula de hoje seja a principal do bloco inteiro. Eu considero que esse bloco tem 3 grandes aulas. Introdução à genética, primeira e segunda lei. Entende essas 3 aulas? Vai por mim. Genética é muito mais fácil. Então, por favor, deem um carinho para essa aula, tá? Não passa por ela batida como se ela fosse uma aula introdutória que você pudesse pular. Ela realmente vai te dar a base para você entender genética. E aí, gente, começando a nossa conversa, a genética é o ramo dentro da biologia que estuda os genes. Quando um biólogo é especialista em genética, ele é especialista nos genes, né? E aí isso nos leva à nossa primeira pergunta. Se genética é a parte da biologia, aonde a gente vai estudar os genes, o que é um gene? E aí foi bom, porque hoje em Bio 1 a gente deu aula de DNA, tá? E a gente vai conseguir ligar essas 2 aulas. Um gene, galera, nada mais é do que um pedaço do nosso DNA, um trecho de bases do nosso DNA que vai dar origem a um produto específico. Então, por exemplo, a gente pega lá a dupla hélice. Lembra do nosso DNA? Quando a gente olha essa dupla hélice, ali dentro vai existir uma sequência de bases. Uma sequência de letrinhas, tá? Se eu pegar ali uma determinada sequência de bases, então imagina essa sequência aqui, tá? Fui lá no meu DNA e tô olhando essa sequência de bases. CG, AT, CG, TA, TA, AT, CG, CG, TA, AT, CG, AT, CG, TA, GC. Peguei essa sequência de bases e eu vejo que essa sequência é capaz de me dar um produto específico, tipo uma proteína. Isso aqui é um gene. Essa é a ideia. O gene, gente, nada mais é do que um pedacinho do nosso DNA. Uma sequência de bases, uma sequência de letrinhas lá da dupla hélice, capaz de dar origem a um produto específico no meu corpo. Vocês têm noção de quantos genes a gente tem? Então, por exemplo, se eu pegasse uma célula da minha pele, peguei lá uma célulazinha da minha pele, fui lá no núcleo, fui lá no DNA, beleza? Se eu olhasse lá o meu DNA, a minha dupla hélice, quantos genes eu tenho ali para fazer com que a Camila seja a Camila? Para produzir tudo que o meu corpo precisa? Quantas sequências de bases eu teria que ter ali? Só para vocês terem uma noção, a gente tem ali no nosso DNA cerca de 30 mil genes. Então, se a gente olhasse lá a nossa dupla hélice, a gente teria 30 mil sequências de bases, dando cada uma um produto específico que faz você ser você. Bizarro, né? Então, pensa comigo. Se no meu DNA, se na minha dupla hélice, eu tenho ali 30 mil genes, 30 mil sequências de bases que fazem o meu corpo ser, né? Eu ser eu, o meu corpo produzir tudo o que ele precisa. O DNA, para vocês, é uma molécula grande ou pequena? Grande, gente. Para no meu DNA existir 30 mil genes, 30 mil sequências de bases, as nossas duplas hélices têm cerca de 2 metros de comprimento. Você tá entendendo o que eu tô falando? Que quando eu vou lá na tua célula, quando eu vou lá no núcleo da sua célula, ali dentro do núcleo, o DNA tem cerca de 2 metros de comprimento.
para que dentro dele existam 30 mil genes, 30 mil sequências de bases. Só para vocês terem uma noção. Se eu juntasse todos os DNAs do meu corpo, imagina que eu fosse em todas as células e pegasse o DNA. Fosse juntando, tá? Fosse em cada célula do meu corpo e pegasse o DNA dentro dela. Se eu fosse juntando essas duplas hélices, dava pra ir e voltar de Plutão 5 vezes. Entenderam isso, né? Ou seja, tem algo muito estranho acontecendo. Eu estou falando pra você, eu sei, é meio... dá um bug no cérebro, né? Que dentro da sua célula, dentro do núcleo da sua célula, existe uma molécula, uma dupla hélice, aquela dupla hélicezinha que eu desenho no quadro. Na verdade, ela tem 2 metros de comprimento. É isso, gente, ela é maior. Uma dupla hélice, se eu olhasse, ela seria maior que a Camila. Como é que cabe? Como é que esse DNA de 2 metros, ele fica pequeno o suficiente a ponto de caber no teu corpo, na tua célula, no núcleo de cada célula? O nosso corpo, ele vai ter que pegar esse DNA e ele vai ter que compactar, deixar menor. Como? Olha pra cá. Imagina que isso aqui é uma dupla hélice de DNA, beleza? Imagina que isso aqui é uma dupla hélice de 2 metros com 30 mil genes. Como é que o nosso corpo vai deixar isso aqui pequeno o suficiente para caber dentro dele, dentro das células, dentro do núcleo das células, tá? Ele vai girar. Ele vai pegar essa dupla hélice e ele vai enrolar ao redor de proteínas. Dentro do núcleo das nossas células, existem proteínas chamadas de estonas. Imagina que a minha mão é uma estona. O que o teu corpo vai fazendo é isso. É pegar essa dupla hélice, ó, e enrolar ao redor das estonas. Como se fosse um papel higiênico no rolo. De forma que o DNA ele fique tão pequeno, que ele caiba dentro de você, dentro das suas células. É como se fosse, gente, isso aqui, ó, de um desenho muito simplificado. Então você tem lá o bendito do DNA. Você tem lá a dupla hélice gigantesca com 30 mil genes aqui dentro, 30 mil sequências de bases que fazem você ser você e produzir tudo que você precisa. Não tem como. Não tem como pegar essa dupla hélice e colocar dentro da sua célula, dentro do núcleo da sua célula, sem compactar, sem deixá-la menor. Então, o que o seu corpo faz? Imagina que isso aqui que eu colocar em vermelhinho são essas proteínas, são essas estonas. Cada bolinha vermelha dessa é uma estona. O que o nosso corpo vai fazendo é enrolar o DNA ao redor dessas estonas. Como se fosse isso aqui, ó. De modo que esse DNA, ele vai ficando cada vez menor e ele possa caber dentro de você, dentro da tua célula, dentro do núcleo da sua célula. É a mesma ideia desse barbante, gente. Você pega esse DNA, você pega essa dupla hélice que tá imensa. Olha pra cá, olha o tamanho desse barbante. Olha como ele é grande. Mas se eu pegar ele e eu for enrolando ao redor da estona, olha como ele ficou menor. O tamanho dele original. E olha como ele vai ficando cada vez menor se eu for enrolando ao redor das estonas. Isso aqui tem um nome. Esse DNA,
enrolada ao redor das estonas, quando o nosso corpo pega o DNA e enrola ao redor dessas proteínas, que são as estonas, a gente chama isso aqui de cromatina. Então, a cromatina, galera, é uma forma de condensação. É uma forma de compactação do nosso DNA. É uma forma de pegar essa dupla hélice, que é imensa, e deixar menor, mais compacta. E o nosso corpo pode compactar ainda mais. Imagina isso aqui, ó. Ele pode pegar essas estonas e apertar, 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 apertar. E deixar ainda mais compacto, que é o que a gente chama de cromossomo. Então, repara, gente, que cromatina e cromossomo nada mais são do que DNA. São formas de compactação do nosso DNA. A gente pega a dupla hélice e enrola ao redor das estonas. Isso é a cromatina. Aí a gente vem aqui e aperta, 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 até deixar ainda menor, ainda mais compacto, que é o que a gente chama de cromossomo. Não tira print ainda não, que vai entrar muito mais coisa, tá? Então, só para vocês irem pegando a ideia. Eu começo lá com DNA em dupla hélice. Aqui dentro estão os teus 30 mil genes. Júnior, em cada dupla hélice tem 30 mil genes. Tá? É muito grande. Eu vou enrolar ao redor das estonas. Quando eu vou enrolando o DNA ao redor das estonas, eu formo a chamada cromatina. Peguei a cromatina e apertei, apertei, apertei ainda mais. Formei o chamado cromossomo. Então, cromatina e cromossomo são formas de compactação do nosso DNA. E o motivo da gente fazer isso é porque o nosso DNA é uma molécula imensa, macroscópica. Então, essa é a forma que o nosso corpo encontra para deixar ela ainda menor. Show? O cromossomo, gente, vai ser muito importante aqui para a genética. O conjunto de cromossomos dentro do núcleo de uma célula. Então, se eu for lá na minha célula, olhar dentro do núcleo dela, todos os cromossomos que estão ali, a gente vai chamar de cariótipo, tá? Então, cariótipo é o conjunto de cromossomos, todos esses DNAs condensados dentro do núcleo de cada célula. É óbvio, gente, que o cariótipo ele vai variar de uma espécie para outra. Por exemplo, ninguém precisa decorar isso não, tá? Por exemplo, se a gente pegasse aquela mosquinha de fruta, sabe, a drosófila? Essa mosquinha de fruta que tem na nossa casa? Se a gente pegasse uma célulazinha da drosófila, fosse lá no núcleo dela, dentro do núcleo, a gente ia encontrar 8 cromossomos. Tá vendo? 8 cromossomos. Beleza? Por isso que a gente diz que o cariótipo dela tem ali 8 cromossomos por núcleo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 cromossomos. Agora, se a gente vai lá no núcleo de uma nossa célula, você vai lá numa célula do nosso corpo e olha dentro do núcleo dela, o nosso cariótipo, ele já é bem maior que o da drosófila. Enquanto dentro do núcleo da drosófila existem 8 cromossomos, dentro do nosso núcleo tem 46 cromossomos. 23 que a gente herdou da nossa mãe e 23 que a gente herdou do nosso pai, tá? Se você observar, e aí é isso que eu quero que vocês observem, tá aqui o nosso cariótipo.
se a gente olhasse dentro do núcleo de uma célula nossa, a gente encontraria esses 46 cromossomos. E repara que eles estão sempre em duplas. Tá vendo? Porque a gente herda 23 do nosso pai e 23 da nossa mãe. Então, por exemplo, a gente herdou um cromossomo 1 do nosso pai e um cromossomo 1 da nossa mãe. A gente herdou um cromossomo 9 do nosso pai e um cromossomo 9 da nossa mãe. A gente herdou um cromossomo 21 do nosso pai e um cromossomo 21 da nossa mãe. Eles estão sempre em duplas, sempre em pares. Essas duplas de cromossomos, a gente vai chamar de cromossomos homólogos. Como a nossa célula tem os cromossomos assim em pares, como a gente herda um da mãe e um do pai, como a gente tem essas duplas, esses homólogos, as nossas células são consideradas diploides ou 2N. Então, quando a gente fala que o ser humano, que as nossas células são diploides ou 2N, o que a gente está dizendo é que a gente tem 2 cromossomos de cada. Um que a gente herda da mãe. Os nossos cromossomos, eles estão sempre em duplas, que a gente chama de homólogos. Beleza, Camila. Acho que eu tô entendendo a ideia. Então, assim, por exemplo, se eu pegar aqui o cromossomo 20, sei lá, vamos botar aqui o cromossomo 20. Eu herdei um cromossomo 20 do meu pai e eu herdei um cromossomo 20 da minha mãe. Essa dupla eu chamo de cromossomos homólogos. Como no nosso cariótipo os cromossomos estão sempre em dupla, a gente é diploide ou 2N. Então, por exemplo, eu herdei um cromossomo 11 do meu pai e eu herdei o outro cromossomo 11 da minha mãe. Eles estão em dupla. Eles são homólogos. Beleza? Então, a nossa célula é diploide ou 2N. Mas assim, Camila, o que significa dizer que esses cromossomos são homólogos? O que significa dizer que o 20 que eu herdei do meu pai é homólogo ao 20 que eu herdei da minha mãe? Ou que o 11 que eu herdei do meu pai é homólogo ao 11 que eu herdei da minha mãe? Porque assim, tudo bem, eles têm o mesmo número. Mas na prática, o que isso quer dizer? Então, 2 cromossomos são homólogos quando eles têm o mesmo tamanho. Estão reparando? O 20 que eu herdei do meu pai tem mais ou menos o mesmo tamanho do 20 que eu herdei da minha mãe. O 11 que eu herdei do meu pai tem mais ou menos o mesmo tamanho que o 11 que eu herdei da minha mãe. Beleza. Tem o mesmo tamanho. O mesmo formato. Olha aqui. O formato do 20 que eu herdei do meu pai é parecido com o formato do 20 que eu herdei da minha mãe. O formato do 2 que eu herdei do meu pai é parecido com o formato do 2 que eu herdei da minha mãe. Então, eles têm o mesmo tamanho, o mesmo formato e o mesmo gene na mesma posição. Ou seja, se aqui, nessa posição, no 20 que eu herdei do meu pai, tiver um gene para cor de cabelo, no cromossomo 20, no homólogo que eu herdei da minha mãe, na mesma posição, eu também vou ter gene para cor de cabelo. Outro exemplo, tá? Se aqui no 11, que eu herdei do meu pai, tiver um gene, sei lá,
para tipo de sangue, tipo sanguíneo, no 11 que eu herdei da minha mãe, no homólogo, na mesma posição, no mesmo lugar, no mesmo locus, eu também vou ter gene para tipo sanguíneo. Esses genes que estão na mesma posição em cromossomos homólogos é o que a gente chama de genes alelos. Esses genes que estão na mesma posição em homólogos é o que a gente chama de genes alelos. Então, cromossomos homólogos, galera, são aqueles que têm mais ou menos o mesmo tamanho, o mesmo formato e, mais importante que isso, tem os genes para a mesma característica na mesma posição, no mesmo locus. Tem o gene para a mesma característica na mesma posição, no mesmo locus, que é o que a gente chama de genes alelos. Agora, a pergunta que não quer calar. É o gene para a mesma característica na mesma posição. Então, se aqui no 20 do meu pai eu tenho gene para cor de cabelo, na mesma posição no 20 que eu herdei da minha mãe, eu também vou ter gene para cor de cabelo. Agora, é necessariamente a mesma cor? A cor de cabelo que eu herdei do meu pai